Bom, vamos lá então, Laio. Então, eu estava te perguntando, pedindo um pouco para você contar para o pessoal que está assistindo a gente aí um pouco onde você trabalha atualmente, o que você faz. Não, legal, Curi. É bom, novamente, obrigado pelo convite. Estou bem feliz aí de fazer essa live. Eu trabalho numa empresa chamada Idemitsu, tá? Até que o nome não é muito fácil. Ela é uma empresa japonesa do mercado de petróleo, petroquímica. A gente é uma empresa centenária que trabalha em várias frentes, né? Inclusive, muitas pessoas não sabem, a tecnologia que a gente tem de televisores, celulares, OLED, é patenteado da Idemitsu, então está no dia a dia aí das pessoas. E mais específico no mercado brasileiro, que é a divisão que eu trabalho, é a divisão de lubrificantes. E aí a gente está presente através de carros de diversas marcas aí que a gente faz fornecimento. Eu, na Idemitsu, sou responsável pelo departamento de vendas para as montadoras e Tier 1, sou responsável também pela marca Idemitsu, né? Então, quando alguém vai fazer uma troca de óleo e vê lá na gôndola, pode procurar, às vezes vai achar a marca Idemitsu, e também sou responsável pelo departamento de marketing e customer service. Perfeito, legal, Laio. E conta um pouco para a gente, então, como é que foi a sua trajetória profissional, até você chegar na Idemitsu, onde lá você começou, tudo, tua formação, um pouquinho, conta um pouco para a gente. Não, legal. Eu sou formado engenheiro químico pela Faculdade Oswaldo Cruz. Eu iniciei minha carreira na área de qualidade, né? Então, bem diferente do que eu estou hoje na Goodyear. E, bom, fiquei 2 anos fazendo estágio na Goodyear, acabei não sendo efetivado. Iniciei um trabalho na Visteon, aí já, no caso, no departamento de vendas, né? Então, foi quando eu comecei a ter os primeiros passos dentro do departamento o qual estou hoje. E fiquei lá 2 anos e meio. Após 2 anos e meio, eu fui desligado da Idemitsu. E ao sair da Idemitsu... Da Visteon. Da Idemitsu, desculpa, da Visteon. Ao sair da Visteon, eu coloquei na cabeça que não gostaria mais de passar por aquela situação, e foi quando eu comecei a me aplicar mais para os estudos. E pouco tempo depois eu entrei numa empresa nacional chamada Dini Têxtil, onde eu fiquei apenas 6 meses, e em 2014 eu entrei na Idemitsu, onde eu estou lá há quase 7 anos, entrei numa posição de executivo de contas no departamento OEM, numa posição pleno, e aí eu fui galgando algumas posições ao longo dos anos, passando a ser supervisor do departamento em 2019, e esse ano passando a ser gerente do departamento, e um mês depois a minha promoção, assumindo também o departamento de Customer Service, de Marketing, e também de marca Idemitsu. Bom que está sendo um ano agitado, né? Mas é interessante, com certeza. E é interessante perceber uma coisa que eu sempre falo, e eu quero ressaltar, né, que, você vê, nós estamos em plena pandemia, uma crise mundial sem precedentes, e você vem crescendo na crise, né? Você vem se desenvolvendo na crise. E é isso que eu falo para o pessoal, muitas vezes, a gente se torna um profissional fundamental para a empresa, e aí não tem crise, a empresa não pode, porque é justamente nessa hora de crise que a empresa precisa de profissionais assim, profissionais como o Laio, entendeu? Que fazem a diferença. Por quê? A empresa não vai sair da crise porque ela tem um maquinário de ponta, porque ela tem uma tecnologia de ponta, ela vai sair da crise por causa das pessoas que ela tem. Então, assim, profissionais como o Laio, eles estão garantidos, e do momento de crise está crescendo. Isso é uma coisa fantástica, né? E aí, Laio, a gente fala muito sobre negociação e a importância da negociação na nossa vida. Eu queria que você falasse um pouco disso, do papel da negociação na sua trajetória profissional, né? No que ela te ajudou a construir essa carreira bem-sucedida que você está tendo? Não, legal a pergunta, Curi, porque é engraçado que, como profissional de vendas, a gente imagina que a negociação, a gente trilha a carreira só nas tratativas comerciais, né? E hoje, com a consciência que eu tomei após o curso, após a mentoria com você, eu percebo que, assim, a negociação, ela me trouxe até aqui. Então, assim, o resultado me permitiu ser credenciado a uma promoção, mas esse resultado, ele foi gerado através de negociações.
seja uma negociação com o cliente, para trazer o resultado, como também seja uma negociação interna para que a gente tenha recursos para trazer um resultado maior, para que a gente consiga ter ferramentas. Então, ao longo da minha carreira, a negociação sempre esteve presente. E, mais recentemente, inclusive, depois que a gente iniciou a mentoria e o curso, trazendo alguns resultados até mais expressivos. Legal. E isso mostra, né, a importância de você conhecer técnica, né? E você ter técnica para negociar, né? Porque muitas vezes a gente encara a negociação como alguma coisa que você faz, que você aprende com a experiência, com o que você aprende no dia a dia. De fato, né? Você pode até aprender com a experiência, né? Mas você vai levar muito tempo. Quando você conhece as técnicas, isso acaba sendo um atalho, né? Porque você vai conseguir resultados muito mais rápidos e muito melhores do que até você conseguir aprender. Sim. E aí, me conta um pouco disso. Antes de você conhecer as técnicas, como é que você era? O que você sentia? Como é que você conduzia as negociações? Os resultados, né, quando vinham, como é que você sentia? E a partir do momento que você começou a aprender as técnicas, o que foi mudando? Como é que mudou os teus resultados, a tua percepção da negociação? Como é que foi isso? Olha, Curi, olhando assim para trás, tudo bem que é um termo que eu só fui tomar consciência depois do curso, mas eu acho que grande parte dos profissionais de vendas acabam sendo um pouco tendenciosos ao afável, né? Prezar muito pelo relacionamento com o cliente, porque existe um mindset, de certa forma, errado, né? Se eu prezar pelo relacionamento, eu vou ter mais oportunidades. E então, o que eu me via fazendo? Tinha alguma preparação, só que ela um pouco pelo feeling, não tanto técnico, né? E é aquele feeling que depois que a gente toma consciência, a gente vê o quanto ele de certa forma, superficial. O target do cliente é R$5, eu vou colocar 10 para fechar em 8 ou 7. Então, isso quer dizer que é bom? É relativo, né? Porque quando você faz uma negociação desse tipo, lógico, você traz o negócio, ele cria um impacto dentro da empresa positivo. Mas será que eu explorei o máximo que ele poderia me dar? Será que eu coloquei realmente uma precificação? Eu cheguei num ponto de negociação onde ele seria benéfico? Então, o que acontecia? Quando eu tinha um resultado positivo, ele vem um certo sentimento de, dava para ir um pouquinho mais, né? Dava para tirar aquele pouquinho mais para melhorar o resultado. E no caso, quando vem o resultado negativo, vem a frustração, né? Em certas negociações, quantas vezes eu chegava para conversar com o meu gestor e falava, para prezar o relacionamento, a gente acabou cedendo. E o que é péssimo para a empresa, né? Porque se acaba cedendo, isso quer dizer que você tem que correr atrás de outros recursos, você tem que correr atrás de outras atividades para recuperar aquela perda, né, que você teve. Então, eu vejo aí, olhando para trás assim, lógico, trouxe resultados positivos, porém, tive negativos, poderia ter tido mais positivos e poderia ter tirado mais dos positivos que eu tive. Você sabe que eu lembro de uma coisa que você falou, e é uma coisa que acabou me marcando bastante, né? Porque uma vez você falou para mim assim, olha, a gente, quando a gente olha para as negociações que a gente faz, a gente não imagina o potencial de ganho que a gente tem. Só quando a gente conhece as técnicas e o que está ali por trás, é que a gente consegue enxergar o potencial total de uma negociação. Sim. Foi isso mesmo, né? Sim, é verdade, porque é como se a gente tivesse, antes de ter as técnicas, você está olhando por uma fresta, né? Você não está vendo todo, né? Desculpa, até coloquei a mão na frente do celular aqui. E quando você tem as técnicas, tem as habilidades, tudo fica muito mais claro, né? E você consegue ser mais assertivo. Fantástico, né? Isso é fantástico, né? E aí você falou uma coisa interessante também. Você falou que as técnicas de negociação, elas te ajudaram muito, apesar de você ser vendas e, vamos dizer, negociação ser o seu negócio, né? Com o cliente. Mas você falou que essas técnicas também te ajudaram muito
nas negociações internas, né? Seja para aprovar um projeto, seja com os seus pares, tudo. Conta um pouco para a gente disso, como é que essas técnicas acabam te ajudando? Porque as pessoas, muitas vezes, elas têm uma percepção equivocada de que negociação é só quando você você negocia contratos externamente na empresa, ou você negocia com fornecedor, com cliente, com credores da empresa, e eles não enxergam a quantidade de negociações que a gente faz internamente. E como você mencionou isso, eu queria explorar um pouquinho mais. Como é que é isso? Legal, Curi. Bom, assim, o curso, o que ele me ajudou, eu acho que num primeiro momento, conscientizar que a gente negocia a todo momento. A gente não está só negociando numa tratativa comercial. E aí, fazendo uma análise, o que eu vi internamente, né? Eu estou entrando em negociações todos os dias. De segunda-feira temos reuniões com a liderança, onde a gente pede ferramentas, pede suporte, coloca alguns pontos e não tendo a consciência, eu não fazia o preparo adequado para levar os assuntos que eu gostaria de conversar, como também a chance de sucesso era bem menor, né? A chance de sucesso dependia das outras pessoas terem o mesmo mindset ou ver o mesmo valor que eu via no que eu estava trazendo. E no momento que eu vim a desenvolver as técnicas, então buscar os interesses, opções, conversar com as pessoas muitas vezes antes da reunião, estreitando um relacionamento, indo atrás do que é valor para essa pessoa, eu consegui ser mais assertivo. Inclusive, as reuniões internas, elas se tornaram menos desgastantes, porque quando você traz uma coisa só do seu ponto de vista, vem aquela chuva de perguntas, acontece muitas vezes de ter um desgaste, porque existem falhas de comunicação, então pode ser mal interpretado, então acaba que auxiliou muito internamente na conquista de situações ou de ferramentas ou de estrutura que, no final do dia, é o interesse de todos, que é crescer a empresa, trazer mais resultado, fazer um negócio próspero. E isso tem ajudado bastante no dia a dia. E é muito interessante, né, isso que você falou, porque quando a negociação ela é feita com técnica, é feita da forma como a comunicação funcione bem, flua bem, tudo, ela acaba trazendo esse tipo de benefício, como você falou, menos desgaste, menos estresse, porque você deixa de ficar com aquelas picuinhas, né? Até ontem eu estava discutindo com os alunos, e a gente estava fazendo um estudo de caso, que às vezes você entra em birra mesmo, né? A negociação vira birra como se fosse de criança. Isso é muito desgastante, porque ninguém chega em lugar nenhum, né? E o que acontece é que, para você quer chegar no teu objetivo. E essas distrações, vamos dizer assim, que a gente acaba fazendo naturalmente, e quando a gente não conhece, não tem técnica, a gente acaba caindo nessa armadilha, a gente tem muito mais desgaste, estresse, a gente perde muito mais tempo. A sensação, quando a gente sai da negociação, como você falou, é um pouco frustrante. A gente sai, poxa, mas eu podia ter tirado alguma coisa a mais, né? E você acaba ficando com essa sensação. E muitas vezes eu já vi muitos casos do negociador sair da negociação com um resultado excepcional, mas ele se sentir que ele não sabia se aquilo tinha sido bom ou ruim. Então, isso acaba trazendo também para a gente um desgaste, né? Sim, com certeza. Então, é interessante. E me diz uma coisa, de tudo isso, será que tem algum caso real que você podia compartilhar com a gente? Alguma coisa que não vai comprometer uma negociação em andamento, nem nada, mas se você pudesse compartilhar um caso real, eu acho que isso é muito rico para o pessoal que está assistindo a gente. Sim, com certeza, Curi. Na verdade, até, é lógico, não posso trazer detalhes, mas eu gostaria de compartilhar dois rapidamente. Um deles, acredito, mais recente, quando eu recebi o desafio de assumir os novos departamentos, eu vi a necessidade de estruturação, pessoas,
até buscando aí um desenvolvimento da equipe, onde no momento que me deram o desafio, eu usei um pouco as técnicas, né, porque foi algo assim, me propor, eu já tive que responder, então eu não tive a chance de preparo, né, mas eu já fui colocando alguns pontos e sempre trazendo qual que é o interesse da empresa, né, o que o outro lado está buscando, e usando as técnicas, né, e é isso que é engraçado, porque quando você desenvolve as técnicas, você consegue ter o jogo de cintura, mesmo que seja numa situação que não teve tempo de preparo, né. Então, eu consegui solicitar algumas coisas para a empresa, sendo pessoas, e consegui integralmente o que eu precisava, inclusive num ponto específico, né, eu pedi uma situação onde eu pedi uma parte para a empresa de um suporte, e eu consegui integral, eu consegui até mais do que precisava. E, então, assim, falando um pouco por cima, foi um dos casos, e o outro foi uma situação comercial, que se iniciou, aí foi o mais interessante, até havia te contado, que ele foi acompanhando, a tratativa comercial foi acompanhando o meu desenvolvimento dentro do curso. Então, foi interessante, conforme eu fui avançando nos módulos, e, pô, via uma técnica, falando, não, vou usar, pô, preciso buscar opções, né, eu preciso criar opções para que eu sente com o meu interlocutor e eu consiga o que eu preciso e também atenda as necessidades dele. Legal. Não, pô, eu preciso buscar os interesses dele para ter certeza do que é a opção que eu estou propondo. Então, chegando até fazer o BAT, né, para fazer uma avaliação de qual era o mínimo que eu deveria buscar, né, nessa negociação. E o resultado, assim, ele foi fantástico, né, a gente está falando de um resultado financeiro aí que está aumentando expressivamente o resultado da empresa neste ano. Então, inclusive, foi uma das negociações que ocorreram antes da minha promoção para gerente. Sinto não poder dar muitos detalhes, mas, basicamente, foi algo que me ajudou muito. E é engraçado que eu fui acompanhando, inclusive, as lives, né, e o curso, como ele vai bem mais a fundo, são coisas bem práticas, que dá para utilizar no dia seguinte, né, eu fiz o módulo, no dia seguinte eu estava usando na mesa de negociação. Então, assim, tem sido bem importante para mim nos resultados que eu tenho trazido. Legal, isso é uma outra coisa que eu falo sempre, que às vezes a pessoa olha desconfiada, né, porque eu falo sempre que a negociação ajuda na sua carreira. Ela é fundamental para a sua carreira. Aliás, quem não souber negociar, dificilmente vai ter uma progressão de carreira adequada. E o pessoal me olha desconfiado, né? Fala, como é que é isso? E você vê aí, você é a prova viva de que como uma negociação pode alavancar uma decisão de promoção, como a que você teve. Né? Então, isso é fantástico. E pô, você está de parabéns por ter conseguido colocar essas técnicas em prática, porque existe uma parte muito grande também de quem está comprometido em fazer isso e o resultado vem. E aí, tem mais uma coisa que a gente pode considerar uma negociação interna, mas eu queria ressaltar. Agora, você se tornou gerente, você tem lá um grupo de pessoas, de liderados, né, que respondem para você. E me conta um pouquinho, como é que é isso? Você negocia com eles, não negocia, precisa negociar? Como é que funciona isso aí? Todo o tempo, né? Porque eu acho que usar o modelo antigo de gestão, hoje em dia, ele desmotiva, né, muito a pessoa que está sendo comandado. Tenho buscado, né, desenvolver, usar as técnicas e desenvolver esse lado cada vez mais. Até tenho parte da minha equipe assistindo a live hoje, né? Espero que eles estejam vendo, pô, lá, está usando, está dando certo. E eu tenho usado bastante, porque é um quesito realmente de negociação, né? Porque não existe mais aquele conceito de só mandar a pessoa fazer, né? Você tem que entender, passar dos porquês, entender como que ela está inserida, como estão os interesses dela inserido naquela situação. Tenho praticado bastante, para falar bem a verdade, as maiores oportunidades que eu tenho para trabalhar as técnicas acaba sendo num relacionamento com a equipe, e agora tem, inclusive, um membro da equipe fazendo o curso,
E eu entendo que está até facilitando a nossa comunicação, né? Porque como ele é pautado não só na negociação, mas a segunda camada da negociação é a comunicação, tem facilitado isso muito no dia a dia, então tem ajudado bastante. E esse é um ponto interessante, porque é o que eu sempre falo, né? Às vezes a gente acha assim, não, eu vou aprender técnica de negociação, porque aí eu vou conseguir tirar do outro o melhor resultado. E não funciona assim, né? Por isso que essa semana que eu vou fazer chama Semana do Ganha-Ganha. E eu vou mostrar por que o ganha-ganha é a única forma de você ser bem-sucedido profissionalmente e pessoalmente também. Então, quando duas pessoas conhecem bem as técnicas, mas conhecem as técnicas realmente do ganha-ganha, a coisa fica muito mais fácil, flui muito melhor. Se todo mundo soubesse negociar dessa forma, nossa vida seria muito mais tranquila, né? A gente teria muito menos conflitos para lidar. E aí, deixa eu aproveitar e te perguntar uma outra coisa. A gente falou muito do profissional e tudo. Agora, como você disse, tem muitas técnicas, inclusive de comunicação, e é uma coisa que toda negociação é uma forma de comunicação. Então, a gente tem que se aprofundar e se comunicar de uma forma mais efetiva. Isso te ajudou também na tua vida pessoal? Como é que foi isso? Sim, ajudou bastante. Inclusive, recebi o feedback da minha esposa disso, né? Falando, inclusive, às vezes nas discussões um pouquinho mais acaloradas, ela comentou, falou, não, pô, você tá diferente na tratativa, porque é interessante que boa parte das técnicas, ela tá relacionada a buscar o entendimento do outro lado, interesse, empatia, escutativa. E então, eu acho que melhorando a comunicação no quesito de como você recebe, né, as mensagens do seu interlocutor, você consegue ser mais assertivo e direcionar para um desfecho de ganha-ganha, né? Que seja favorável para os dois lados. Porque, principalmente no quesito pessoal, dependendo da discussão que você entra, existe muito a briga posicional, né? Você não está mais defendendo um quesito com razão, você está naquela posição de eu estou certo, né? Então, quando você muda a tratativa, isso melhora bastante. É lógico que relacionamento de esposa e marido, a esposa acaba ganhando mais, né? Você leva uma invertida, mas a técnica deu uma equilibrada na situação. Era pior antes. Ela tem mais poder na negociação, né? Sim, com certeza. Tá certo, mas é isso mesmo. Quando a gente aprende a se comunicar, isso vale para qualquer situação, né? Não só parte profissional e como para a parte pessoal também. Então, e aí eu queria só agora só esclarecer alguns pontos que muitas vezes as pessoas falam que são barreiras que elas têm em aprender, tá? Então, eu queria só ver a tua perspectiva, que você já fez, você já trabalhou nesse seu desenvolvimento pessoal, apostou nisso, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? No teu caso, quem que pagou o curso? Foi você ou foi a empresa? Fui eu mesmo, que tomei a iniciativa. E por que você achou que seria interessante você tomar essa iniciativa? Porque, assim, eu pergunto pelo seguinte, tem muita gente que acaba dizendo assim, não, eu só vou fazer isso se a empresa me pagar. Eu só vou atrás de um curso se a empresa falar que eu preciso fazer o curso. E você não, você foi diferente, você foi lá, sentiu a necessidade, foi lá e comprou o curso. Conta um pouquinho mais, então, disso aí pra gente. Bom, Curi, eu acho que isso foi uma reflexão que eu tive até da minhas, vamos assim dizer, dos meus insucessos na carreira, né? E um deles foi, no caso, o desligamento que eu passei. No final do dia, a gente não pode terceirizar a responsabilidade pela sua carreira, né? A carreira é minha. Eu sempre acreditei muito naquele quesito, assim, o pessoal fala que é sorte. Só que a sorte, ela não vem a todo tempo. Você tem que estar pronto quando ela chegar. Então, eu sempre trabalhei a buscar, né, o meu próprio desenvolvimento, talvez, muitas vezes, até com uma crítica maior do que eu deveria, aqueles pontos que eu gostaria de desenvolver, mas eu
tentei mapear quais são os pontos que eu sinto que eu tenho que melhorar, e não esperei a empresa me oferecer, até porque ocorre normalmente o contrário, né? Eu faço investimento e eu peço para a empresa também. O meu interesse, às vezes, é fazer mais de um curso, então eu faço um investimento num e peço outro para a empresa. Então, é lógico que com uma empresa que te dá um suporte, de dar aquela coisa assim, olha, se você desenvolver tais habilidades, você vai ter a oportunidade X, Y, Z, isso te motiva mais, mas eu nunca deixei terceirizar, eu sempre fui atrás por conta própria. Então, negociação era um quesito que eu tinha de feeling, de um pouco de experiência, que eu falava, pô, me falta técnica. Eu tinha aquela sensação, pô, eu não estou tirando tudo que eu podia disso aqui. Então, quando apareceu a oportunidade, eu já tinha utilizado a verba que eu tinha na empresa, eu falei, não vou deixar passar a oportunidade, vou fazer o investimento, vou atrás, e o que eu posso dizer, tá valendo muito a pena, e mais do que retornou para mim, assim, muitas vezes, o investimento que eu fiz. Então, se é algo que eu posso dizer para quem está assistindo, não deixa o seu desenvolvimento na mão de outra pessoa, cara. Você é responsável, você é o líder da sua carreira, da sua vida, busca, que pode ter certeza, às vezes você está numa maré que não acontecem as coisas, mas quando acontecer, se você não estiver pronto, vai passar. E aí você vai falar que é falta de sorte? Não é falta de sorte, você deveria, talvez, ter aproveitado a oportunidade que você teve para se desenvolver. E uma das coisas que eu costumo dizer para amigos, colegas, e foi uma coisa que eu fiz quando eu estive desempregado, eu tenho que voltar para o mercado melhor do que eu saí. Então, às vezes o período que você fica em casa, lógico, tem situações financeiras que a gente deve avaliar, mas o período que a gente fica em casa, às vezes é o período que a gente precisa para tentar dar uma retomada. Perfeito, não podia ser melhor. E, assim, mais do que eu falar essas coisas, é o resultado que você chegou. Certo? Então, isso prova o quanto isso que você falou é profundo e é real, né? Tem uma médica que fala para mim sempre o seguinte, ela diz que, olha, você primeiro dá o passo e depois o universo coloca o chão. Sim. É exatamente isso que você falou da oportunidade, né? Se a oportunidade bater, ela vai chegar, e você não estiver pronto, você vai falar o que? Foi sorte? Falta de sorte? É isso mesmo, você tá perfeito, cara. E aí tem uma outra coisa que o pessoal fala muito para mim, fala assim, pô, eu não tenho tempo agora para fazer o curso. E você, casado, um monte de coisa para fazer na empresa, tenho certeza que tempo também é um recurso valioso para você. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu conciliar e arrumar tempo para poder fazer o curso? Bom, eu parei de dormir, Curi. Não, brincadeira. Bom, eu acho que, assim, foi uma união de algumas situações, né? Eu acho que o primeiro ponto é ter um comprometimento de que num certo horário, num certo momento, você vai dar um intervalo para dar um passo no seu desenvolvimento pessoal. E tendo em mãos um curso que te facilita com módulos curtos, onde você tem, para completar um módulo, você tem 4, 5 vídeos de 15, 20 minutos, aí já não é muito mais desculpa, né? Você pode fazer o curso em um momento curto. Você fala, pô, o dia foi corrido, tal. Não, mas eu vou parar 15 minutos para ver um vídeo. E foi basicamente o que eu fiz. Eu estava vendo um vídeo por dia. Quando eu tinha um pouco mais de tempo, assistia 2 ou 3, mas eu não passava de 30, 40 minutos. E aí uma coisa que eu escutei, inclusive nesse ano, né? Se você pensar que, assim, se eu melhorar todo dia, me desenvolver todo dia 1%, lógico que a matemática não é bem por aí, mas a gente vai melhorar 365% no ano. Então, eu me pus esse comprometimento todo dia, fazer um pouquinho. É lógico, assim, não sou perfeito. Alguns dias não consegui, fiquei alguns dias sem fazer, mas é você insistir, é buscar. E aí, num período aí de mais ou menos um mês e meio, eu consegui completar o curso. Como eu disse anteriormente, foi bem sincronizado com uma negociação que eu estava passando, né?
e me ajudou a consolidar o conhecimento, né? Então, tive o conhecimento e utilizei ele na negociação. Então, foi focando, precisa persistência, né? Você não pode desistir. É isso aí. Eu acho que quando você tem um mindset de desenvolvimento pessoal e da necessidade do teu desenvolvimento pessoal, tempo é uma questão de prioridade. Então, você faz o tempo, né? Então, o que você fez está perfeito, né? Você foi ajustando dentro da necessidade que você tinha. Então, isso é fantástico. Então, aproveitando, pessoal, você que está aí no YouTube, já dá o seu like, no YouTube, no Facebook, dá o seu like, já se inscreve no canal, já que vocês já estão aí mesmo, é só clicar no botãozinho se inscrever no meu canal. Isso me ajuda demais. Mesmo você que está no Instagram, pode apertar esse coraçãozinho aí até cansar. Isso ajuda bastante depois para que esse conteúdo seja distribuído mais e mais. E é sempre legal, né? O Lion tá aqui, ver esses coraçõezinhos subindo, sempre dá um incentivo a mais para a gente. Ah, dá, com certeza. Então, Lion, era mais ou menos, eu acho que deu uma ideia bem geral para as pessoas. Eu queria até agora deixar o pessoal à vontade no chat aí, para colocar se vocês têm alguma dúvida, pode ser uma dúvida aí para o Lion, alguma coisa que vocês queiram saber mais dele, se tiver uma dúvida de negociação, pode colocar aí também. Fica à vontade e aí a gente já responde tudo que vocês estiverem perguntando. Se não tiver dúvida, não tem problema, é só colocar aí no chat o que vocês estão achando, se vocês gostaram, se foi legal, se ajudou vocês, principalmente isso, né? Porque a gente está aqui, na verdade, para tentar ajudar vocês. Então, vocês falam aí, certo? Deixa eu até dar uma passada aqui. A gente não fica de olho, né? O Daniel está falando que está um pouco atrasado, mas chegou. Boa noite, Daniel. A Milena aqui, tudo bem, Milena? Ficou mudo, voltou, então tá bom. Muito bom, parabéns. Joia. E lá, me diz alguma coisa, assim, para finalizar, você queria acrescentar alguma coisa, algum outro benefício que a negociação te trouxe, alguma outra questão de resolução de conflitos? Fica à vontade aí. Olha, eu acho que uma das coisas que eu tenho visto mais, que eu tenho praticado mais, foi o quesito de comunicação na escutativa. Isso é uma coisa, assim, que é engraçado quando a gente não tem consciência, mas é incrível como isso facilita a sua vida, porque você entendendo o outro lado, tendo empatia, como até no próprio curso você comenta, você não precisa concordar com a pessoa, mas isso aproxima, e o quesito de relacionamento, né, em quesito de relacionamento, isso ajuda muito, tudo que você vai fazer, seja uma negociação, seja uma ajuda, e eu tenho muito a agradecer a você, Curi, pelo conhecimento que me passou, e com certeza aí eu acho que mais pessoas vão ter a oportunidade de buscar trazer resultados e ter uma melhora não só profissionalmente, mas pessoalmente, aprendendo essas técnicas. Basicamente é isso. Legal. E você sabe, já vou dar até um spoiler, aproveitando o que você falou, né? Você falou muito de escutativa, e dentro da semana do ganha-ganha, esse vai ser um dos assuntos quentes que a gente vai tratar lá. Então, vocês podem ver, o Laio já confirmou que é realmente muito importante. Surgiram mais algumas coisas aqui no chat. Então, muito bom. Milena cumprimentando. Impressionante os resultados tão bons em pouco tempo. É isso aí, mérito do Lai. Uma pergunta do Roberto aqui. Existem alguns indicadores de que a negociação não vai dar certo? Eu já perdi muito tempo em negociações que não levaram a lugar nenhum, mas não percebi o momento que eu perdi o prospecto. Tem, Roberto. De fato, existem negociações que a gente vai chegar à conclusão de que ela não vai chegar a lugar nenhum. Quando que você consegue perceber isso? Tem alguns tipos de negociação que a gente chama até de negociação distributiva. O que isso significa?
em que você tem que dividir o bolo, e não tem jeito, né? O distributivo, só para você ter uma noção, é como se fosse no esporte, uma competição no esporte, onde você tem um campeão, e não dá para você ter 2 campeões. Você vai ter um campeão, um vice-campeão, não tem jeito. Então, não dá. Quando você, dentro da negociação, identifica realmente os interesses, e aí, para identificar esses interesses, é realmente um processo complexo de técnicas e tudo. Quando você consegue identificar os reais interesses que existem por trás, você já esgotou, e de fato não existem opções que vão considerar ganhos para outra parte, ganhos para você, aí não vale a pena continuar na negociação. Então, por exemplo, quando você entra numa questão de dividir a diferença, que é o famoso meio termo, isso já é certo que a negociação não vai ficar boa. E como eu sempre digo, é melhor você não fechar um acordo do que fechar um acordo ruim. Então, se você efetivamente está buscando o que é valor dentro da negociação, e eu sempre falo que negociação é o processo de você buscar valor. À medida que você está buscando valor dentro da negociação, e chega um ponto onde você vê que, olha, não tem, é isso mesmo, esse é o maior indicador que você pode ter de que a negociação não vai dar certo, né? Então, quando você começa, por exemplo, a barganhar, que é o que eu chamo de a barganha de feira, né? Que é o que eu costumo dizer, a negociação está indo para um caminho ruim. Esse é um indicador de que tem alguma coisa errada. Então, é aquela coisa. Eu não sei se você trabalha em compras, vendas, onde você trabalha, mas vamos imaginar, você trabalha em vendas como Laio, e você começa a barganhar com o cliente, né? O cliente fala, você pede 5, o cliente oferece 1, e vocês vão tentar chegar no meio termo. Esse é um indicador de que está indo para o caminho errado. Então, não é por aí. Então, você tem que efetivamente buscar o que é valor. Se o que é valor dentro da negociação, que é o interesse, ele é conflitante com o seu, é hora de você parar e avaliar se existe realmente alguma opção que vá atender valor para os dois lados. Caso contrário, aí é hora de você parar. Então, essa questão é uma questão muito de feeling, de você perceber o que está acontecendo. Mas, de fato, quando a negociação começa assim, começa a se arrastar dessa forma, ela acaba não levando a lugar nenhum mesmo, como você falou, e ela se torna um processo extremamente desgastante. E muitas vezes, o que eu recomendo em alguns casos de negociações que eu avalio, é isso mesmo. Olha, essa negociação, ela não vai parar em lugar nenhum. Então, o que você tem que fazer? Você tem que já se preparar nessa negociação para a próxima. E aí você está olhando já para o futuro. Então, isso é importante. O Daniel está falando aqui para a gente, então, muito conhecimento, levantando a bandeira aqui dos negociadores. É isso aí, Daniel, é muito importante, tá? A gente não dá para ter sucesso sem negociação, isso é muito importante, tá? A Roberta está me falando aqui, muito obrigado, trabalhava com venda de serviços jurídicos. Roberta, essa questão jurídica é complicado. Mas você sabe uma coisa interessante que dá muito resultado quando a gente fala da questão jurídica? Porque, normalmente, quando você tem um processo jurídico de negociação, ele está envolvendo muita emoção. Então, por exemplo, você vai falar de um divórcio, você tem lá o marido e a esposa, e vira aquilo que eu até comentei um pouco antes, que vira uma birra. Ninguém quer ceder porque quer, mais ou menos, prejudicar o outro. Isso virou uma questão emocional. Nesse tipo de processo, o que traz mais resultado é você tentar sair do emocional, tirar as pessoas do emocional e começar a mostrar o que tem de razão por trás daquilo. E quando você faz isso, buscando a razão, buscando os interesses, até para a própria pessoa, por quê? Às vezes, a pessoa está fazendo birra, ela não quer. Você tem que mostrar para ela o seguinte, qual que é o teu interesse? A pessoa não sabe o que ela quer de verdade. Quando você mostra para ela isso de uma forma prática, ela cai a ficha. Ela fala assim, porque toda negociação a gente tem que ter foco no objetivo que a gente quer.
Quando a pessoa faz isso, ela está sem foco. E quando você mostra alguma coisa que ela quer, aí ela passa a olhar diferente. E aí você, olha, para conseguir isso que você quer, você vai precisar ir por esse caminho. Não tem jeito. Então você está tirando essa questão emocional envolvida. Por isso que essas questões mais jurídicas, elas são complicadas nesse sentido. Tá? É uma questão que a negociação normalmente resolve, porque eu acho assim, é complicado jurídico você não resolver a questão através de uma mediação, através de uma negociação prévia. Por quê? Quando você leva isso para o juiz, o que você está fazendo, na verdade? Você está transferindo uma decisão para o juiz, que é uma pessoa que não tem todas as informações. Por mais que o processo seja gigante, quem mais sabe do teu caso é você mesmo. Quando você terceiriza essa decisão para uma pessoa que não é você, dificilmente você vai conseguir alguma coisa que seja positiva para você. É claro, existem coisas que não tem jeito, quando envolve direitos, essas coisas, vai mesmo para o juiz. Mas sempre que for possível, a negociação através, a resolução através da negociação, ela é sempre mais positiva para os dois lados. E o papel do mediador, nesse ponto, ajuda muito. E tem muito pouco advogado que enxerga isso. Tá? Eu tenho até uma aluna advogada que ela sempre fala isso. Ela fala, poxa, é difícil o advogado que enxerga o processo de negociação como bom para as duas partes. Então, é complicado. Tem uma outra pergunta aqui. Estou segurando o Laio aqui, Laio. Se tiver falando... Fica tranquilo. Não, fica tranquilo. A Milena fala assim, eu estou num segmento atualmente que a negociação praticamente não existe entre eu e o cliente. Quando passamos o orçamento, o comprador utiliza meu preço para negociar com o fornecedor atual. Existe alguma forma de inverter essa situação? Tem duas coisas, Milena, que é importante você saber numa situação dessas. Eu sei o que você está dizendo. Você precisa entender, em relação ao teu cliente, qual que é o que eu chamo de a maior dor dele? Ou seja, aonde que é o maior problema que ele tem? E qual que seria a maior vantagem que ele tem? Se ficar só em preço, vai ficar nessa situação que você está comentando aqui. Não tem jeito, não tem saída, ele vai pegar o teu preço e vai sempre usar com aquele parceiro dele para reduzir o preço do parceiro dele. Ele está te usando só como isso. E aí eu acho que também você tem que colocar um basta, porque não dá para ser assim. Agora, quando você identifica o que é problema mesmo para ele, que às vezes você não vai ir através de compra, você vai ter que ir através de outras áreas, qualidade, logística, engenharia, o que quer que seja, para descobrir onde que realmente, o que a gente fala, né, onde que o calo dele dói. Porque se você conseguir resolver esse problema para ele, aí a negociação não fica só em cima do preço. Você está colocando outros fatores dentro da negociação que podem pesar na balança. A outra coisa é se você tiver alguma coisa que vai ajudar muito ele, alguma coisa que, por exemplo, vai fazer ele ganhar mercado. Quando você faz isso e você coloca isso na mesa, faz diferença também, pesa na balança. Então, nesses casos, o que eu sempre sugiro é que você não olhe só para o preço, tá? O preço é cruel. Você vai ter que incluir outros fatores dentro da tua negociação que façam a diferença para ele. Agora, você só vai conseguir saber o que faz diferença a hora que você encontrar o que é valor para essa empresa. Muitas vezes, você consegue isso do comprador, outras vezes não. Você vai ter que ir por outras áreas até você encontrar o que de fato é valor para esse cara. Então, e aí você fideliza o cliente, né? Então, eu trabalhei com muitos clientes onde eu, de longe, não tinha o melhor preço, mas o cliente dava preferência para a gente. Por quê? Não era o preço que eu atendia ele de outras formas que para ele eram muito mais positivas até do que preço. E com isso, você fideliza o teu cliente, tá? Espero que tenha respondido. Se não respondeu, coloca aí no chat que eu complemento.
Aí o Sérgio está falando o seguinte: gostei dessa perspectiva da negociação, não só para o comercial, mas também para o lado pessoal. Sem dúvida, Sérgio, isso ajuda demais. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial, o Fórum Mundial de Economia, eles soltaram um relatório que é o futuro do trabalho, eles chamam. E uma das competências, das habilidades sociais que eles enxergam, na verdade, é uma das 6 habilidades sociais mais importantes para o profissional do futuro, é a negociação. Justamente porque a negociação não é só alguma coisa que você vai usar no trabalho, ela precisa ser expandida, e a gente não tem essa visão. E por isso que eu foco muito dentro desses processos de comunicação, de relacionamento, de forma que você vai ganhar com isso, né? Você não vai ficar cedendo. Isso não é relacionamento, tá? Esse não é o tipo de coisa que a gente prega. Você vai ter relacionamento, mas você vai ganhar muito com isso, tá? Ele vai ter uma filhinha que vai bater a carteira dele. Ele já está pegando o jeito já. Ele vai entrar nas negociações mais complicadas da vida dele. E é uma coisa, Sérgio, você que vai ter filho agora, eu já vou te dar um spoiler, tá? Antigamente, eu não sei quantos anos você tem, mas na minha época, quando eu era criança, o negócio funcionava assim. Meu pai e minha mãe mandavam, a gente fazia. Quando eu comecei a trabalhar, na verdade, era assim, né? Quando o meu chefe falava, não importa se eu concordava ou não, eu ia lá e fazia, porque era ele que mandava. Então, naquela época, era a época do quem pode manda e quem tem juízo obedece. E em casa era assim. Hoje, se eu mando meus filhos fazerem alguma coisa, aí que eles não fazem mesmo. Então, filho, tudo é negociado, não tem jeito, tá? É incrível. Você sabe que eu até dei uma live há uns meses, onde eu dei dicas para negociar com seus filhos, porque isso faz muita diferença. Aí tem uma outra pergunta aqui do Jesuel. Quais são as principais armadilhas da negociação e como evitá-las? Olha, Jesuel, se a gente for falar das armadilhas da negociação, nós vamos ficar aqui até meia-noite, então eu não vou segurar. Mas, para não deixar passar, eu acho que a principal armadilha que você cai na negociação é você não ter empatia, é você não entender como que o outro lado enxerga a situação. Porque a gente tende a entrar na negociação julgando que o que a gente está pedindo é justo e que o outro lado tem que aceitar isso. Por quê? É tão justo, é tão óbvio, que é um absurdo o outro lado não aceitar isso. Então, a gente acaba se prendendo nessa posição e não percebe que o outro lado tem um ponto de vista diferente daquela mesma situação. Quando a gente entende o ponto de vista dele, você não precisa concordar, tá? Você só precisa entender. Tem uma diferença enorme aí. Quando você começa a entender o porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo, o porquê que ele está agindo como ele está agindo, você passa a enxergar a situação diferente. Nesse momento, você identifica o que é valor dentro da negociação. E aí você consegue alternativas que podem mudar completamente o rumo da sua negociação. Então, o cuidado, eu acho que a principal armadilha é essa, você se prender na tua posição e não abrir mão disso. Isso é tão perigoso que, se você observar na história, todas as guerras começam por causa disso. Então, dá para a gente falar, o Roger Fischer falava sempre isso, toda guerra é uma negociação mal sucedida. Por quê? Eu me prendo a minha posição, eu acho que o outro lado tem que aceitar a minha posição, porque a minha posição é justa. E eu não vejo que ele não enxerga dessa forma, que para ele talvez não seja tão justo assim. E aí o que acontece? Eu julgo que a minha posição é tão justa, que eu me sinto no direito de impor essa posição à força. E quando eu faço isso, o outro lado vai se defender. Virou uma guerra, literalmente. Então, se você olhar na história, você vai ver que as guerras são assim, são negociações mal sucedidas. Então, para mim, essa é a principal armadilha de uma negociação. Então, Milena,
Perfeito. Aí o Sérgio está perguntando, existem táticas para negociar com a filha? Sim, existe. Depois eu te mando o link aqui da minha live, você assiste, que vai te ajudar bastante. Vou procurar sua live, pode deixar, depois eu te mando o link aqui. Muito bom. Filhos são os mais difíceis negociadores. Olha, eu vou falar que são mesmo. Mas é bom, né? Quem não tem, é que não vai passar por essa aprendizagem. Tô vendo o Alberto aqui, agradecendo. Alberto, tudo bem? Então, aqui. Essa é para você, hein, Laio? Boa noite, Laio. Seu primo Luiz, de Belo Horizonte. Quanto tempo? Acabei de ver aqui. Então, faz tempo mesmo, hein? Boa noite, Luiz. Um abraço aí para todo mundo, viu? Que bom que a gente aqui ao vivo tem a possibilidade de voltar aos contatos, né? Isso é muito importante. Sim. Deixa eu ver se eu esqueci alguma pergunta aqui. Às vezes passa que o chat anda e... Não, acredito que a gente cobriu todas, Laio. Perfeito. Aqui também no Instagram, eu acho que também está tudo aí. Bom, então foram todas, sim. Laio, queria te agradecer demais, cara, de você ter aceito o meu convite. Eu acho que foi uma live muito especial, cara. Então, é bom demais você ter compartilhado a tua experiência, os teus resultados com a gente. Eu tenho certeza absoluta que para o pessoal que está assistindo a gente, isso pode fazer toda a diferença. E é para isso que eu estou aqui, certo? Se a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas e abrir os olhos, o que eu sempre digo é que o primeiro passo que você tem que dar, se você quer fazer alguma coisa diferente, é ter consciência. E se a gente consegue trazer essa consciência, eu acho que tá feito aqui a nossa parte, né? Olha o Hugo falando aqui, 2 negociadores de peso, hein? Para, Hugo, a gente já está bem mais magro do que na época que você conheceu a gente. Então não é o meu caso, tá? Não se preocupa, a tela aqui emagrece todo mundo, fica tranquilo, pode falar, tá tudo bem. Tá tranquilo. Não, Curi, eu que agradeço, eu acho que, assim, você, como meu mentor, todo o conhecimento que você tem passado, eu tenho muito a agradecer. Tenho muito a agradecer também pela sua iniciativa de dividir o seu conhecimento tão rico, tanta experiência que você passou na sua carreira, e que, com certeza, tem ajudado muita gente através das lives e através do curso também, e da oportunidade de mentoria, pode ajudar aí imensamente, porque o seu conhecimento me ajudou muito e tenho certeza que tem muita gente aí que pode dar um passo a mais na carreira ou no lado pessoal com essas técnicas e tudo que você está trazendo. Agradeço muito aí o convite, agradeço o pessoal que está assistindo, os amigos aí que faz um tempo que não vem. Um abraço a todos aí. Legal, eu que agradeço. E, pessoal, se você ainda não se inscreveu para a Semana do Ganha-Ganha, vai ser um evento que vai acontecer entre os dias 17 e 21, ou seja, semana que vem. Está um evento muito especial, a gente vem, de fato, preparando esse evento com muito carinho para você. Então, se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Porque nesse evento, eu vou realmente te mostrar como você pode conseguir aquilo que você quer através da negociação e, o outro lado, ainda te agradecer por isso. E sim, isso é possível. Então, se você não se inscreveu, vai lá, quem está no Instagram, o link está na minha bio, quem está no YouTube, no Facebook, é só ir lá na descrição, rola esse vídeo para baixo, vocês vão achar lá o link de inscrição, porque só vai poder participar realmente quem tiver inscrito. Então, vai valer muito a pena, a gente está preparando aí um evento com carinho para vocês. E essa live, para quem pegou na metade, ou para quem pegou no finalzinho, não se preocupe, essa live vai ficar gravada, eu vou deixar ela salva lá nas minhas redes sociais até domingo, tá? Então, a única coisa, deu esse pequeno problema no início da live de falta de luz, então vai ter um gap, então eu vou ter que baixar a live que ficou lá no YouTube e no Facebook, eu vou tirar essa parte, deixar ela já direto ao ponto, mas amanhã ela já vai estar lá. Então, para quem quiser assistir, ela vai continuar lá,
até domingo, tá? E domingo, na segunda-feira, como a gente começa a semana do ganha-ganha, a live vai sair de lá, tá? Não vai mais estar disponível. Então, para todo mundo, obrigado aí por ter passado essa 1 hora e pouco aqui com a gente. Foi um prazer imenso estar aqui com o Laio, estar aqui com vocês. Gostei demais da participação, das perguntas. Isso sempre ajuda a live a ficar mais animada, mais interessante. Ok? Com certeza. Então, de qualquer forma, obrigado, boa noite. E amanhã a gente está de volta. Então, amanhã, às 7 horas da noite, às 19, nós temos mais uma live. Vai ser a 9ª live de aquecimento para a semana do ganha-ganha. E mais uma vez vai ser uma live muito especial, porque nessa live eu vou contar um pouco o que você pode fazer quando você tem que negociar com pessoas difíceis. E, infelizmente, não adianta a gente ter ilusão. A gente vai encontrar pessoas muito difíceis pela frente. Mas existem técnicas que a gente pode usar também nessas situações. E amanhã eu vou compartilhar com vocês algumas dessas técnicas que são muito práticas, vocês vão poder implementar de imediato. Então, amanhã, às 19 horas, eu conto com vocês aqui de novo. Tá bom? Lai, obrigado. E a gente se fala. Obrigado a você, Curi. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau.